Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe se for possível, claro, e se você quiser, né? E é isso aí. Bem, se você tem interesse de estudar a língua grega ou a língua hebraica ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo aqui está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, beleza? Bem, vamos ao vídeo. O vídeo de hoje é falar sobre o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Qual é a melhor tradução? E vós sereis como Deus ou como deuses? E se for deuses, quem são esses deuses? Pois bem, algumas traduções elas divergem neste texto, certo? Se você ler, por exemplo, na NVI, na King James atualizada ou a ACF, elas falam Deus no singular. Mas se você pegar outras versões, como a Bíblia Ave Maria ou como a Bíblia edição pastoral, elas traduzem como deuses, certo? No plural. E vós sereis como deuses, beleza? Então aqui eu vou trabalhar essa questão hoje, né? Faz até aí algum tempinho que eu não falo sobre hebraico, né? Então vamos aqui, eu peguei aqui o texto hebraico, certo? O texto grego, que é a Septuaginta, e peguei dois textos aqui que eu vou fazer uma comparação e vocês vão entenderem o porquê que eu coloquei aqui mais dois textos, certo? Pois bem, temos aqui a primeira expressão hebraica, tá? Que é essa aqui, ó, que é o virietem, e vós sereis. Esse i é essa conjunção aqui, ó. Esse vi, certo? E você tem rietem, que é vós sereis, está na segunda pessoa do plural. Vós sereis do perfeito e vós sereis, tá? Aí temos aqui uma preposição, a preposição que é essa aqui, ó. Essa preposição significa como, e vós sereis como. Aí você tem o Elohim, né? Que é Deus ou deuses. Eu vou comentar daqui a pouco. Aí você tem um particípio, que é esse aqui, tá? É o iodie, que conhecem, tá? Temos o Tov, né? Num caso ali, Tov seria bom, né? Ou o bem, num caso. E você tem Vará, né? Vará, que é o mal, né? Ou seja, e vós sereis conhecedores, né? Ou e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e mal, do bem e do mal. Beleza. Aqui eu tenho a Septuaginta, onde ela faz uma tradução do texto hebraico. Então, vamos ter aqui a expressão, por exemplo, cai, né? Cai, que é a mesma conjunção dessa, e significa ir. Temos o excesta, excesta. Essa expressão ela vem do verbo emi, que é o verbo ser em língua grega, e aqui temos o verbo ser na língua hebraica, que é o hayá, e aqui é o emi, só que aqui ele está no futuro, na segunda pessoa do plural do futuro, e vós sereis, tá? Aqui temos a conjunção como, né? Como. E aqui temos algo interessante na Septuaginta. Aqui, ó, teoi, deuses. Note que a Septuaginta, ela traduz o termo Elohim como deuses, tá? Esse i aqui, ó, esse i aqui, teoi, ele indica um plural no nominativo, ou seja, como sujeito, né? E vós sereis como os deuses ou deuses, né? Aí você tem o particípio gnos contes, que é que conhecem ou conhecedores. Kalon kai poneron. Kalon é bem, né? E mal, certo? Ou seja, e vós sereis como deuses conhecedores do bem e do mal, ou que conhecem o bem e o mal. Beleza. O que acontece? Qual é a implicação que está aqui? A questão está neste particípio aqui, tá? O particípio ele pode ser predicativo, isto é, fazer uma afirmação acerca do sujeito, como ele pode ser atributivo, ou seja, ele vai estar ligado a um substantivo, ele vai dar ali um atributo a ele, ele vai especificar algo sobre este
substantivo. Então aqui temos o seguinte: se este particípio ele for predicado, ele for atributivo, então ele está ligado a Elohim, tá? Então automaticamente Elohim tem que ser deuses no plural numérico mesmo. Por quê? Porque este particípio ele é plural, então deuses seria plural também, certo? Então seria deuses que conhecem. Essa expressão que é uma expressão relativa que você pode colocar quando você traduz um particípio atributivo, certo? Você coloca essa expressão que ou o qual, como vai indicar ali a gramática do PGHQLD hebraico, certo? Bem, então eu tenho e vós sereis como os deuses que conhecem o bem e o mal, certo? Se eu for pegar a Septuaginta, ela vai seguir a mesma ideia. E vós sereis como os deuses que conhecem. Esse que conhecem funciona do mesmo jeito que no hebraico. Se você pegar a gramática do Lourenço Stélio Rega de grego, ele vai traduzir os particípios atributivos com a expressão relativa, que ou o qual, depende ali do texto em que a pessoa vai traduzir. O Daniel Wallace, em sua gramática, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai falar sobre usar expressões relativas para traduzir um particípio atributivo. Então aqui temos os deuses que conhecem. Então seria de fato deuses. A gramática do Bruce Kowalker, que é uma gramática já de nível intermediário da língua hebraica, ele vai traduzir esse texto como seres divinos. Ele traduz essa expressão em hebraico como seres divinos lá na página 203 ou 202, tá? Então, você pode consultar. Beleza. Aí o que acontece? Quando vamos olhar o contexto de Gênesis capítulo 3, lá no versículo 22, você nota que Deus ele fala sobre um grupo não identificado. Ele fala com um grupo não identificado. Ele diz: vejam, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então note que Deus ali no versículo 23, ele fala com um grupo, certo? Ele diz: olha, o homem se tornou como um de nós. Vejam isso aqui, certo? Então, obviamente, Deus estaria ali falando com a sua corte celestial. Algo interessante é que a expressão Elohim, ele é um termo genérico que pode se referir tanto ao Deus de Israel, quanto aos deuses pagãos, quanto a seres humanos e até a anjos. Quando você pega Salmo 8, versículo 5, por exemplo, ali você vê que tem o termo Elohim, quando ele fala, fizeste menor do que os anjos, né? Fizeste ele, que no caso o escritor aos Hebreus, ele usa esse mesmo texto para dizer que Cristo ele foi feito menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Beleza. Então, Elohim ali, a Septuaginta verteu para anjos. E o escritor aos Hebreus fez a mesma coisa. Ou seja, o termo Deus ele aplicou aos anjos. Beleza. Então, a expressão Elohim, ela pode ser traduzida como deuses ou seres divinos, como fez o Bruce Kowalker. Ou você pega aí qualquer dicionário de hebraico, ele também pode, ele vai atestar isso. Então, a tradução, dentro desse contexto, ela remete essa ideia de e vós sereis como os seres divinos que conhecem o bem e o mal. Esses seres divinos iriam abranger tanto Deus quanto a sua corte celestial. E não apenas a Deus especificamente, já que no versículo 22, Deus ele coloca um grupo também, né, que conhece tanto bem quanto o mal além dele, certo? Bem, se esse particípio ele for predicativo, então ele vai fazer menção ao vós daqui, deste verbo, tá? E vós sereis conhecedores, tá? Então Deus automaticamente ele poderia ser trazido como singular,
certo? Mas o que que acontece? Uma coisa que eu notei quando eu fui olhar a estrutura dos textos hebraicos, né? Pegar tanto expressões semelhantes ou estruturas semelhantes, eu notei que quando existe essa estrutura aqui, o particípio ele é muito comum ser atributivo. Por exemplo, aí eu peguei Isaías 1, versículo 30, tá? Que aqui, olha que coisa interessante, ó. Aqui eu tenho o verbo, certo? Olha só, verbo. Aqui eu tenho o verbo. É o mesmo verbo, tá? O mesmo verbo raiar. Só que aqui ele está no imperfeito da segunda pessoa do plural. E aqui ele está no perfeito, certo? O mesmo verbo. Beleza. A mesma conjunção, a mesma preposição. Olha, verbo, preposição. Verbo, preposição. Substantivo, substantivo. Particípio, particípio. Agora traduza esse texto aqui. Aí fica, e vós sereis como carvalho, murcho. Então quer dizer que esse murcho aqui, esse particípio, ele é atributivo, porque ele está ligado a carvalho. Carvalho murcho, beleza? Então veja que a estrutura é a mesma. E o particípio, ele qualifica como atributivo o seu substantivo que está junto a ele, certo? Temos também Oséias 7:11, a mesma estrutura. Olha só. Aqui, ó. Verbo. Esse verbo é o mesmo desse de novo. Só que aqui ele está na terceira pessoa do singular, né? Que você tem Efraim, certo? Efraim, Virri, né? Virri, Efraim, vai rir, Efraim, Efraim, e Efraim é como, olha só a preposição de novo, ó. Então você tem verbo, substantivo, preposição, certo? E temos aqui o pomba, que é o substantivo, né? E temos aqui o particípio, fotá, certo? Então temos, e Efraim é como pomba enganada. Então note que o enganada, ele está de novo qualificando o termo que ele está ligado, ou seja, o substantivo, certo? Então, que é o ioná, né? Então, note que o particípio, quando ele está nessa construção aqui, ele é muito atestado como atributivo. Temos mais de, eu peguei vários exemplos, se não me engano, uns 14, onde só um dentro de uma estrutura parecida era predicativo. Todos os outros eram atributivos. Ou seja, Gênesis 3:5 pode ser trazido como Deus? Pode. Tá? Ele pode ser trazido como Deus. O particípio, logicamente, iria ser como um predicativo do vós. Né? E aqui você poderia colocar Deus. Certo? Só que isso é muito menos provável dentro dessa estrutura quando temos verbo, preposição, substantivo, particípio. É muito comum dentro dessa estrutura o particípio ser atributivo do substantivo. Exatamente como aqui, ó. Se aqui o particípio ele for atributivo, então isso aqui automaticamente tem que ser deuses ou seres divinos. A minha tradução especificamente seria, né, e vós sereis como seres divinos que conhecem o bem e o mal, certo? Exatamente como aqui está no grego, esse particípio iria ser atributivo para theoi. Deuses ou seres divinos que conhecem o bem e o mal, beleza? Então este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês aí tenham gostado, certo? E até o próximo vídeo.